Olá, amigo internauta. Essa é mais uma produção do site Mudanças Abruptas. Vocês podem encontrar bastante material lá no site, inclusive essa parte da videoaula que estou fazendo agora com vocês aqui. No vídeo anterior de equação da onda, eu falei de equação da onda sem amortecimento, utilizando o MATLAB. Então, de novo, eu vou inverter, como eu fiz naquele vídeo, eu vou inverter, vou mostrar aonde é a solução, onde eu quero chegar. Eu quero chegar exatamente aqui, ó. Com a equação da onda sujeita a amortecimento, se vocês compararem lá no vídeo anterior, vocês vão perceber que lá eu tinha uma entrada senoidal no começo e depois essa senoide ela se aprofundava para cá e aparecia no outro bojo. Então ficava um bojo aqui, um buraco aqui, um bojo ali e assim por diante. Ela ia se propagando. Esse caso de equação da onda com amortecimento, ela já é um pouco mais realística, ela depende do meio, é como se fosse uma mola segurando para que o negócio não balance tanto. Tá? Também você pode ver aqui que o mapa de contorno, no outro vídeo, pareciam mais curvas para cá. Aqui já não tem mais, porque a partir desse instante não tem mais oscilação. Né? Então veja bem que fantástico que a gente consegue com matemática simular movimentos onde você tem uma mola, você tem um meio mais viscoso, que não tem uma transmissão de onda tão ideológica, ideal no caso, como a gente fez no vídeo anterior. Então, como resolver isso? Matematicamente, vamos resolver então isso daí. Então, para resolver isso, eu vou partir exatamente da mesma equação que eu fiz no outro vídeo, só que agora sujeito ao nosso amortecimento. Então, a equação da onda, lembrando lá, o que seria, eu vou chamar aqui de U, quem que seria o nosso U? Por definição vai ser a minha amplitude da onda. Tá? Então eu tenho a minha amplitude da onda. Então se você olhar essa amplitude da onda, ela varia no tempo e ela varia também no tamanho de força que você está aplicando no meio. Tá? Então aqui seria o U. Então se eu estou aqui com uma senoide desse jeito, essa distância aqui é o que é U. Então tem hora que ela é zero e tem hora que ela é fora de zero. Tá? E além disso, isso aqui se propaga no tempo. No caso desse exemplo agora, o que acontece? A onda vai indo até parar. Né? Então a equação da onda seria da mesma forma do outro. Né? Seria UXX, ou seja, derivada da segunda amplitude em relação ao x ao eixo x. Ela é igual ao deslocamento no tempo, mas agora a gente tem um termo chamado damping, ou seja, tem um amortecimento aqui que depende do tempo. Quanto mais o tempo passa, mais rígido fica esse meio e a onda para de se propagar. A condição de contorno, eu também vou precisar de condição de contorno nesse problema. Né? Vou dar a mesma condição de contorno do vídeo anterior, que vai ser o seguinte. Então, eu tenho no início o 0t, ou seja, a amplitude é zero. Então tem lá a amplitude zero. Eu tenho o π também com amplitude π, eu tenho zero. No tempo zero eu vou ter um f de x e eu vou dar o mesmo, que vai ser seno de x, como eu fiz também no outro vídeo, e a mesma coisa para a velocidade. Tá? Então x0, g de x, que no caso é zero. Bom, utilizando então, vou usar Laplace, como eu também fiz no outro vídeo, só que agora as diferenças começam a aparecer. Por quê? Porque o duas linhas que é derivada em relação ao x, né, que é exatamente essa parte da equação, ela tem a mesma parte da outra, que é s ao quadrado, porque é a derivada no tempo, onde eu vou aplicar Laplace. Então a derivada de Laplace aplicada à derivada temporal é aquela fórmula s ao quadrado menos s mais a condição inicial. Então eu tenho aqui s ao quadrado u x de s menos s u x de zero, que é a condição inicial, menos, aí vem a condição inicial temporal mesmo, x de zero, e agora entra a diferença, porque agora eu tenho uma derivada no tempo ainda aqui. Então, de novo, vou entrar a transformada de Laplace, que é s u x de s menos u x de zero. Daqui a gente sabe que essa condição inicial aqui é zero. Tá? E eu sei
que é essa condição, ó, o x de zero é o próprio seno de x, então o seno de x vai entrar aqui, essa condição inicial vai ter que entrar aqui. Então como vai ficar a equação diferencial em termos de Laplace? A equação diferencial em termos de Laplace seria isso daqui menos s ao quadrado mais s, então agora eu tenho dois termos, né, o x de s. Por que dois termos? Porque eu tenho aqui um s quadrado x de s e tem esse aqui, ó. Passa para lá com o sinal trocado, tá? Aqui é menos. Igual a menos s mais 1, ó, esse s com esse daqui, porque a transformada de Laplace da condição inicial também é seno de x, que não vai interferir porque não tem o tempo, seno de x. Bom, então assim como no outro problema sem amortecimento, então só para lembrar aqui, isso aqui é com amortecimento. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que a equação diferencial de Laplace é do tipo U, duas linhas x de s menos s ao quadrado mais s u x de s igual menos s mais 1 seno de x. Assim, eu tenho dois tipos de solução. Primeiro, a homogênea, e a parte da solução homogênea, que eu vou chamar de UH, é aquelas constantes desconhecidas, que é C1 elevado a mais e elevado a sx, mais C2 elevado a menos sx. Essa seria a solução homogênea. A solução particular, no caso, eu também vou fazer como eu fiz no outro vídeo. A solução particular eu vou supor que é um A seno de x. Quando a gente deriva a primeira vez, vai virar um menos A derivada de seno, cosseno, mais A cosseno de x. Vou derivar a segunda vez, esse aqui é menos A seno de x, tá? Menos A seno de x. Substituo então aqui agora, vou substituir na equação diferencial parcial todos esses termos que eu encontrei aqui. Então eu vou ficar com o seguinte, menos A seno de x menos s ao quadrado mais s a seno de x, porque agora eu vou pegar essa parte aqui, substituir ali, né? Igual a menos s mais 1 seno de x. Corta o seno de x, corta o seno de x, corta o seno de x. Quem é A? A, que era desconhecido, agora não é mais. É s mais 1 sobre s ao quadrado mais s mais 1. Aqui, se vocês repararem lá no outro vídeo, vocês vão ver que tem uma diferença já. Porque no outro vídeo não tinha esse s aqui, e também não tinha esse mais 1 aqui em cima. Preciso determinar ainda quem? As minhas constantes. Por quê? Porque a solução final aqui, então u de x de s, então a solução global com amortecimento, ficou sendo C1 elevado a sx mais C2 elevado a menos sx mais s mais 1 sobre s quadrado mais s mais 1 vezes seno de x. Então, essa é uma equação de onda com amortecimento. Então, veja como a gente simula a realidade com a utilização da matemática. Bom, eu preciso saber então quem é C1, quem é C2, para poder ter uma solução final aqui. Então, para esse C1 e C2, a gente vai utilizar das condições de contorno. E no caso das condições de contorno, eu tenho que U de 0S é igual a 0. Substituo lá na equação onde tem x, eu jogo 0, vai ficar C1 mais C2. Ou seja, C1 é igual a menos C2. A mesma coisa, o U π
S, que era zero, vai me dar um termo C1 elevado a πs mais C2 elevado a menos πs. Como C1 é igual a menos C2, eu substituo aqui. Eu tenho aqui C2 menos C2 elevado a πs mais C2 elevado a menos πs igual a zero. Então, C2 é igual a zero. Ou seja, como C2 é igual a C1, C1 é igual a zero também. Que maravilha, porque a gente pode eliminar aquele termo também. Então, a minha solução agora em Laplace ficou sem os termos exponenciais, ou seja, só onda oscilatória mesmo. S mais 1 sobre S ao quadrado mais S mais 1 seno de x. Muito bem, temos a solução, mas a solução não interessa. Por quê? Porque eu vou novamente perguntar quem é a onda em x de t, e não x e s. Para fazer isso, eu tenho que fazer a transformada inversa de Laplace. Então, transformada inversa de Laplace. Então, para usar a transformada inversa de Laplace, a gente faz então o quê? O x de t, ele é a transformada inversa do u, usão xs, que é igual à transformada inversa daquele termo s mais 1 sobre s ao quadrado mais s mais 1. E eu vou deixar de fora o seno de x porque ele não depende de tempo, então não tem transformada de Laplace, ele é na verdade uma constante em termos de s. E aí, esse termo aqui, ó, essa transformada muda completamente a solução. Porque essa transformada inversa vai ter um exponencial com o tempo negativo, o que faz o amortecimento diminuir. Então, se vocês procurarem lá ou integrar via o software matemática, por exemplo, vocês vão ver que a solução final, então, solução final. A solução final vai ser o x de t igual a 1/3 de e elevado a menos t sobre 2. Está aqui o decaimento exponencial, ó, que faz a onda diminuir. Esse termo faz a onda indo cada vez, balançando cada vez menos até cair. Multiplicado por 3 cosseno raiz de 3t sobre 2 mais raiz de 3 seno raiz de 3t sobre 2 vezes esse termo aqui, ó, seno de x. Esta é a solução final, onde eu vou lá no MATLAB, coloco a minha malha e salvo, e mando fazer o gráfico. Então eu vou usar do mesmo artifício que eu fiz lá no outro vídeo, que é criar um mesh grid, que é aquela malha em x de tempo. Então quem faz isso é o mesh grid. Ele levanta os pontos à medida que eu coloco dentro do for lá uma interação que vai simular os pontos, para o seno, cosseno, assim por diante. E ele interpola, mostrando então graficamente para a gente como é que fica. Então esse foi o slide, isso foi o que eu fiz no MATLAB no começo. Então vamos mostrar o programa aqui, ó. Esse é o programa. Ó, 0,33, que é 1/3 elevado a menos t sobre 2, vezes, aí vem os cossenos e aqui vem o seno de x. Coloquei um for, ou seja, uma iteração. Coloquei duas variáveis para criar a malha do mesh grid. Plotei com o surf e o color map, para dar uma cor. Além disso, coloquei um counter aqui, ó, counter plot, para plotar as curvas de níveis. Então fica assim, ó. Então, ó, que bacana, vai indo. E aqui já sumiu. No outro, sem amortecimento, a gente via a onda balançar mais. Claro, o que vai depender? Como é que ela balança mais ou menos? Então a onda começou e no final já não tinha mais balanço nenhum e ela acabou ficando estável. O que faz esse decaimento não voltar é exatamente aquele exponencial, porque como
a partir de um certo tempo, isso aqui já é zero. Então fica zero vezes aquele tempo todo, ele fica próximo de zero e não balança mais. É como se a onda tivesse uma chacoalhada no começo, mas depois ela vai perdendo a força e diminui. Tá? Bom, apesar de ser corrido, fazer um vídeo longo não vai adiantar muito. O legal é você estudar, copiar, por exemplo, esse programa, dar uma olhada no programa, entender da matemática, que é o principal, e aí simular vários tipos de problemas que eu ainda vou colocar em outros vídeos para vocês. Abração, até mais.